bebidas açucaradas, tipo refrigerante, podem receber uma taxação de 20% por meio do PL aprovado no dia 24 de maio pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. 20% de imposto sobre a minha coquinha! Exatamente. E eu achei muito bom. Mas não importa o que a gente acha, importa o que a gente sabe. Então vamos falar de dados, de ciência e de saúde pública. E com esses dados, vamos ver se eu consigo convencer você que a minha opinião não é tão absurda assim. O objetivo desse PL é, oficialmente, reduzir a obesidade infantil e a diabetes. Ah, Lucas, mas é óbvio que o autor do projeto, senador Rogério Carvalho, e a relatora, senadora Zenaide Maia, tem outras intenções, né? Eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos. Tá, e daí? Você não pode desqualificar uma ideia atacando o emissor dela. Até porque, gente, o ser humano é egoísta por natureza. Eu acho que quase tudo que a gente faz tem um pouco de egoísmo. Se uma ação tem uma intenção egoísta, mas pode causar um impacto positivo pro coletivo, eu acho que a gente não deveria simplesmente descartar essa ação. E outra, eu poderia usar esse mesmo argumento para dizer que você, que desqualifica essa ideia atacando o emissor dela, só tá fazendo isso por interesses pessoais, por egoísmo, porque essa ideia não te beneficia e não por uma razão lógica ou altruísta ou científica. Então, quer dizer, tem conflito de interesse dos dois lados e sempre vai ter. Então, vamos deixar isso de lado e seguir em frente. Agora vamos pro argumento. Lucas, mas isso não vai funcionar. E esse é o gancho para eu trazer os dados. O consumo de bebidas açucaradas está associado a maior risco de obesidade na infância e na vida adulta, cáries, diabetes tipo 2, hipertensão e vários outros problemas de saúde. Isso é um fato e é muito bem lembrado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é uma agência ligada à OMS, nesse relatório do ano passado, que chama Tributação das Bebidas Adoçadas no Brasil. Aí você poderia pensar, ah, mas cada um que cuide da sua saúde. Não! Talvez você não saiba, mas o Brasil tem o maior sistema público de saúde do mundo. E os problemas que se relacionam com a obesidade, que tem a obesidade como um fator de risco, tem um custo altíssimo. O sistema de saúde brasileiro gasta 3 bilhões de reais por ano na atenção a pessoas com doenças provocadas pelo consumo de bebidas açucaradas. E a estimativa da Fundação Mundial de Obesidade é que o custo mundial para o tratamento de doenças relacionadas à obesidade pode chegar a 1,2 trilhões de dólares por ano até 2025. Então é inquestionável, o açúcar é um problema gravíssimo no mundo todo, traz gastos gigantescos para a saúde pública e afeta absurdamente a saúde da população. Os dados são inquestionáveis. Você poderia até tentar argumentar, é justo culpar as bebidas somente pelo açúcar que a gente consome, sendo que tem açúcar e um monte de outras coisas? Refrigerante, ou bebidas açucaradas em geral, além de ter uma montanha de açúcar, elas não têm mais nada de relevante. E não traz saciedade pra gente, igual outros alimentos com o mesmo valor energético trazem. Então você bebe 1, 2, 3, 4 copos e não fica saciado, sendo que você consumir outro alimento com o mesmo valor energético, com as mesmas calorias, você vai se saciar mais rápido. Você não vai sentir a vontade de continuar comendo ou continuar bebendo, da mesma forma que a bebida proporciona. Na bebida você vai bebendo e não sente saciedade. E o problema, gente, vai muito além. A postura do Brasil perante as bebidas açucaradas não é uma postura simplesmente liberal, permissiva, passiva. O Brasil tem uma política de dar muito incentivo fiscal para indústrias que produzem refrigerantes e ultraprocessados como um todo. E isso é feito principalmente a partir da redução de impostos. A consequência disso é que esses produtos todos ficam muito mais baratos e, portanto, mais acessíveis para a população. E se essa indústria tem muito incentivo, ela lucra muito, ela ganha muito dinheiro, cresce mais, faz mais propaganda, faz mais produtos e a coisa se retroalimenta. As pessoas vão consumindo isso cada vez mais. E paralelamente a isso, tem uma série de alimentos de verdade que são muito mais caros. E uma das razões é porque eles não recebem todo esse incentivo. Agora pensa comigo, se sai mais barato para as pessoas comprar biscoito e Coca-Cola do que arroz, feijão, fruta, água, a dieta da população vai se ajustar a essa realidade. E isso não é uma simples consequência natural do mercado que se autorregula. Isso é uma escolha política, é uma política alimentar de um país inteiro. Tem um estudo da London School of Economics que fala o seguinte: a literatura existente fornece evidências abundantes de que a globalização está associada ao aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade. E
Examinando países em todo o mundo, descobrimos que o nível de importação de açúcar e alimentos processados está associado a um aumento no IMC médio. Então, não dá para dizer que isso é só o mercado se autorregulando. E o Estado não pode nem deve intervir. Até porque o Estado já intervém. Ele incentiva o consumo desses produtos. Então, o primeiro passo é reconhecer esse problema. Aí a gente pode começar a pensar nas soluções. A solução apresentada nesse projeto de lei é taxar, cobrar mais imposto. Ou, em outras palavras, encarecer esses produtos. E isso resolve? Um estudo feito pelas universidades de Colômbia, Califórnia e Virginia Tech em 2012 investigou qual seria o potencial impacto na saúde e nos gastos com saúde se fosse aplicado um imposto nacional de consumo. Esse imposto que eles consideraram na pesquisa seria de 1 centavo para cada 30 ml de bebida. O que eles concluíram? Descobrimos que o imposto reduziria o consumo dessas bebidas em 15% entre adultos de 25 a 64 anos. Eles estimaram que esse imposto, se fosse aplicado no período de 2010 a 2020, ele iria prevenir 2,4 milhões de pessoas com diabetes por ano, 95 mil eventos cardíacos coronarianos, 8 mil derrames e 26 mil mortes prematuras. E evitando com isso tudo mais de 17 bilhões de dólares em custos médicos, além de gerar aproximadamente 13 bilhões em receita anual de impostos. Então, essa pesquisa mostrou que um imposto muito pequeno, de 1 centavo de dólar para cada 30 ml de bebida, poderia reduzir uma despesa imensa, poderia reduzir um número enorme de mortes e melhorar a saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas. E além de reduzir gastos, ia gerar uma receita que poderia ajudar a bancar os custos que as bebidas açucaradas ainda geram para o sistema de saúde. E assim como essa pesquisa, várias outras concluem a mesma coisa. Uma matéria da agência Body fala que a tributação de bebidas açucaradas é uma política pública adotada por mais de 40 países, como Chile, México, alguns estados dos Estados Unidos, e tem sido eficiente na redução do consumo desses produtos. O México, por exemplo, viu a venda de bebidas açucaradas cair em média 6% depois de adotar essa política de taxação. Ou seja, existem evidências científicas muito fortes de que taxar esses produtos funciona. Agora, você poderia argumentar, é justo fazer isso? Porque quem vai parar de consumir refrigerante é a população mais pobre, que não vai mais ter dinheiro para comprar esses produtos. É justo a gente tirar o poder de compra de refrigerantes de pessoas de baixa renda, sendo que isso praticamente não vai afetar as pessoas mais ricas? Bom, aí talvez a gente tenha que sair um pouco dos dados, da ciência, e entrar num campo mais opinativo. Então, o que eu vou falar é meramente a minha opinião. O fato de uma coisa gerar prazer e diversão não é um argumento suficiente para você permitir, ou no caso do Brasil, incentivar o consumo dessa coisa. Porque se a gente fosse por essa linha, eu poderia dizer, pô, maconha, cocaína, bala, doce, toda a lista de drogas que você imaginar, gera prazer. A gente vai tirar esse direito das pessoas? Sei lá, caça predatória, caça de animais em risco de extinção, tourada, animais em circo. Sabe, tem um monte de coisa bizarra que traz diversão para algumas pessoas e nem por isso o Estado tem que permitir, ou pior, incentivar. E se existem 1000 outras formas de se obter prazer que o Estado pode tornar acessível para a população, por que a gente vai incentivar aquelas que a gente sabe que são extremamente danosas para a saúde das pessoas e que vão trazer custos bilionários para o orçamento público? Acessibilizar refrigerantes e ultraprocessados não é uma política pública de alimentação, de nutrição, porque não traz nada de benefício alimentício, muito pelo contrário, cria um problema enorme de saúde pública. Então não tem razão para o Estado incentivar esse tipo de coisa. Agora, um outro argumento é o dos empregos. Essa indústria gera emprego e taxar esses produtos vai acabar com muitos deles. Bom, isso até pode acontecer, mas de novo, se esse argumento fosse suficiente, a gente podia usar ele sozinho para legalizar a maconha e outras drogas, porque isso ia gerar uma penca de empregos. Você poderia legalizar um monte de coisa porque vai trazer emprego, mas óbvio, isso não é um argumento suficiente. Agora, é claro, gente, que outras coisas precisam ser feitas além da taxação das bebidas açucaradas. Não adianta você subir preço de ultraprocessado de refrigerante e não diminuir daquilo que é comida de verdade. Então,
O Brasil precisa de políticas alimentares que realmente garantam comida saudável na mesa das pessoas, e comida de verdade. A gente também precisa melhorar os rótulos dos nossos alimentos, para ajudar as pessoas a reconhecer alimentos com excesso de açúcar, de sódio, de gordura, e a Anvisa já está trabalhando nessa nova rotulagem. Outra coisa importantíssima é a regulamentação da publicidade desses produtos com alto teor de açúcar e ultraprocessados, principalmente a publicidade dirigida para o público infantil, e também já tem projetos de lei tramitando para isso acontecer. Agora, o que impede o Brasil de fazer isso? Já tem muito tempo que se discute esse assunto. O mundo inteiro já reconhece isso como um problema e já trabalha nas soluções para isso há muito tempo. Para responder essa pergunta, eu vou voltar na matéria da agência Bore. Há 2 fatores que podem estar contribuindo para a morosidade, a demora desses processos no Congresso Nacional. Um deles é a resistência em se aprovar aumento de impostos, mesmo quando se trata de um produto associado ao adoecimento da população. Claro, essa é uma medida extremamente impopular. Nenhum político quer ser conhecido como a pessoa que aumentou impostos, a pessoa que fez a gente pagar mais caro por algo tão gostoso. Um outro fator é a pressão da indústria de bebidas açucaradas, que é um setor com histórico de financiamento de campanhas eleitorais, de lobby junto aos parlamentares do Congresso. A atuação de grandes indústrias de refrigerante, inclusive, já contribuiu para derrubar no Senado Federal um ato do Poder Executivo, editado em 2018, que aumentava indiretamente a tributação das empresas desse setor, na Zona Franca de Manaus. E, gente, essa é a história do capitalismo. As indústrias põem dinheiro em campanha eleitoral, elegem uma galera, e esse povo não vai deixar passar nada que não beneficie esse setor. E é por isso que a gente leva décadas para conseguir regulamentar qualquer coisa. Por mais problemas comprovados que ela cause, a gente simplesmente não consegue regulamentar, porque as indústrias não deixam. Foi assim com o tabaco, é assim com o agronegócio, com a indústria de alimentos, com a indústria da educação privada, sabe, com agrotóxicos. Então, quando aparece um projeto de lei como esses, que caminha no sentido de regulamentar alguma coisa, claro, quando bem feito, a gente precisa apoiar, sabe? E esse projeto para regulamentar bebidas açucaradas, que eu não sei em que pé que tá hoje, ele precisa ser incentivado. Então, recomendo a você que dê uma estudada nesse projeto de lei, que se informe mais sobre esse tipo de coisa, que veja exemplos de outros países, como tá funcionando, e que você entenda que por mais impopular que seja, por mais que possa trazer mais custos pra gente, é uma medida que pode impactar muito positivamente a saúde pública, o orçamento público do Brasil. Então, gente, é isso. Você curtiu esse vídeo? Você pode até discordar da minha opinião, mas você achou legal trazer esse tema? Te proporcionou reflexões? Te fez pensar? Se sim, então curte esse vídeo aí, compartilha ele com gente que vai se interessar por esse tema, mesmo gente que vai discordar de mim, mas que pelo menos vai ouvir alguns argumentos a favor dessa ideia. E considere se inscrever nesse canal, porque apesar da minha demora em publicar vídeos, eu tô produzindo um monte de conteúdo, tô com um monte de roteiro pronto, e as próximas semanas aí eu vou soltar mais um monte de vídeo. Então se inscreve aí pro YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê.